Oi, pessoal, tudo bem? Esse é o Te Acolho, seu cantinho de acolhimento e troca de experiências sobre o autismo. Andei sumida por aqui, já tem um mês que eu não gravo, por motivos de força maior, tô sem celular e entre outros motivos. Mas hoje estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês e como eu havia prometido, no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o diagnóstico do Luca, né, o meu segundo filho. O Luca foi até mais rápido o diagnóstico dele, né? Por eu já ter uma visão diferente, né, por conta do Enzo, então foi mais fácil dele ser diagnosticado. Logo com 6 meses de idade, ele começou a engatinhar e eu já comecei a perceber que tinha coisas diferentes ali. Uma delas era o fato dele ficar sentado de frente com a parede se balançando para frente, para trás, para frente, para trás. E aí eu olhei e falei, aí tem. E também qualquer tipo de barulho incomodava demais, demais o Luca. Ele colocava a mãozinha no ouvido, ele ficava muito irritado. Era secador de cabelo, batedeira, liquidificador. Nós mesmo falando perto dele incomodava demais ele. Ele colocava a mãozinha no ouvido e ficava batendo, sabe? Muito incomodado mesmo. A gente saía com ele na rua, ele ficava muito agitado, muito nervoso e tudo incomodava ele. Todos os tipos de barulhos, movimentação na rua, tanto movimentação dentro de casa, né? Nós mesmo incomodava ele, ele fugia para os cantos e ele também não dava função para nada. Eu dava brinquedinhos para ele não pegava, quando pegava ele colocava na boca, sabe? Ele não dava função para os carrinhos, para nada. Quando ele via algum carrinho que ele se interessava, ele pegava o carrinho, virava o carrinho para cima e ficava girando a rodinha. Ele gostava, né, do movimento da rodinha girando, mas assim, do mesmo jeito que foi com o Enzo, foi com ele, de não dar a função aos brinquedos, né, e ele não pegava nada. O Enzo ainda pegava, né, as despesas, os leite, né, para fazer fileira. O Luca não pegava nada, ele não brincava com nada. E isso foi só piorando, principalmente a questão do barulho, a sensibilidade dele, né? E aí eu falei, ele é autista também, certeza. E aí fizemos uma consulta, né, com a neuro, e ele se encaixava em todos os quesitos, né, que a médica colocava lá, ele se encaixava em todos. E ela falava assim, não precisa nem de exame. Ele é autista, sim. A gente agora vai só investigar o grau dele, né? E aí já encaminhei ele para psicóloga, né? Na primeira consulta que foi junto com a gente, né? Os pais e o Luca. Ela foi vendo ele lá e a gente conversando sobre o dia a dia dele e ela falou a mesma coisa. Ele é autista. Só que ela tinha citado o grau 2, né? Ela falou: olha, eu acho que ele é grau 2, mas vamos dar início às terapias, né? E com o tempo a gente vai investigando o grau. E aí logo ele já começou psicólogo, fono, TO, neurologista, né? O laudo dele saiu já com 2 aninhos de idade, porque a gente começou as investigações começou a partir dos 6 meses, né? Eu em casa, tudo. Aí eu aguardei até 1 aninho de idade para ir investigando mais e ir mais a fundo, né? E aí com 1 aninho foi que a gente já começou a procurar, né? A investigação com os médicos, né? Com os profissionais. E com 2 aninhos já saiu o laudo dele, né? Então ele faz aí, né, faz terapia. Agora ele já tem um laudo com o nível dele, né? Suporte 3. E as sensibilidades dele só aumentaram. Ele tem sensibilidade com tipos de roupa, não é todo o tecido que ele consegue usar. Touca, ele não usa, desde pequeno ele não gosta de nada na cabeça dele, touca, boné, sabe, nada. Blusa de moletom com touca,
ele usa, mas assim, por pouco tempo. Chega uma hora que para ele já deu o limite, ele quer tirar e fica bravo porque ele ainda não consegue tirar. E aí ele pede pra gente, né? Ele fica puxando a gente até a gente conseguir, até a gente tirar a blusa dele. É, etiqueta incomoda também o Luca, principalmente aquelas etiquetas grandes de roupa, né? Eu já tenho que cortar, incomoda bastante ele. Ele tem, assim, uma sensibilidade muito grande, ele é hiper sensível, tanto auditivo, tanto sensorial. É, em casa mesmo, dificilmente eu uso secador. A gente tem que fazer as manobras para usar o secador. Ou eu uso dentro do banheiro, com a porta fechada, ou ele tem que sair de casa para a gente usar. Batedeiro eu não uso mais, eu faço tudo na mão. Liquidificador é a mesma coisa, às vezes precisa mesmo usar o liquidificador, né? Então a gente tem que fazer as manobras. Ou a gente tira ele de casa, ou deixa ele lá no cantinho no quarto e eu abafo o liquidificador para a gente poder usar. Maquininha de cabelo, ele tem pavor, pavor, pavor. Ele não pode ver uma maquininha de cabelo que ele entra em crise, é um trauma que ele tem, né? Que graças a Deus já está sendo tratado, graças a Deus eu achei um cabeleireiro especialista em autista, né? E ele tem atendido tanto o Luca, tanto o Enzo, graças a Deus tenho tido sucesso, né? Nessa questão com o Luca. Embora ele chora ainda, fica muito nervoso, mas crise ele não tem mais, cortando o cabelo. Antes ele tinha muita crise. As crises do Luquinha, ele se machuca, né? Ele se belisca, ele se morde e a gente segura ele para impedir que ele se machuque, né? E é pior ainda. Então agora o que que eu faço? A gente não segura mais ele, segurar as mãozinhas, a gente vai na calma, sabe? Pega a mãozinha dele, eu pego, coloco em cima da minha e falo, respira, fica tranquilo, tá tudo bem, sabe? Aí às vezes ele vem, me bate, me belisca. Ele tem o costume também de bater o queixo nas coisas, com momentos de crise ou quando ele quer algo que a gente não entende, ele fica nervoso, né? Porque ele é não verbal. E então ele tem essa dificuldade de se expressar. Então tem coisas que fogem do nosso controle, que a gente não consegue entender ainda o que ele quer. Então, de primeira a gente não entende, ele fica muito nervoso. Ele bate o queixo dele numa força na mesa, no armário da cozinha, onde tiver. E ele não sente dor, a gente sabe que dói, né? Mas ele não sente dor. A maioria dos autistas, eles são resistentes à dor. E os meus dois filhos são demais. Desde pequeno. Batia a cabeça, saía, não chorava. A gente chorava por dentro, assim, que a gente sabia que doeu. Eles não choravam. Todo tipo de dor, assim, que a gente sabe que, gente, dói demais. Como que ele tá aguentando? Ele aguenta. Ele aguenta. Eu acho, assim, a pior parte é quando o Luca adoece, porque ele não é não verbal, né? Então ele não pode falar que ele não tá bem, e ele não sente dor, né? Ele não reclama de nada. O Luca passou uma época em que ele ficou 2 dias tendo febre alta, febre de 38, febre de 39, ele chegava a delirar. E aí eu corri para o hospital com ele por conta desta febre. E chegando lá, a garganta dele estava até fechando, estava totalmente infeccionada, cheia de pus, o ouvido dele, e o médico falou, ele tá com uma infecção muito forte, tanto no ouvido, tanto na garganta, ele não reclama, ele não chora. Falei, não, ele tá comendo normal. Eu só percebi que alguma coisa tinha por conta da febre, porque se não tivesse dado esse febrão nele, eu não ia saber, né? Só que agora eu já percebo no olhar, né? Porque a mãe de autista, ela entende as palavras através do olhar, né? Então eu sei quando os meus filhos não estão bem só de olhar para eles. Se o Luca acorda já com um olhar diferente, quietinho, moadinho, eu já falo, o Luca não tá bem, alguma coisa tem, sabe? Aí eu começo a observar ele
E aí começou a falar, tá dodói, filho, tá dodói aqui, né? Começa a apontar e ele, né, não expressa nada. Mas eu percebo agora, pessoalmente, eu fico olhando tão fixo que, tipo assim, a garganta mesmo, eu sei quando ele tá com dor de garganta, porque ele tá comendo, aí no que ele engole ele faz assim. Ih, o Luquinha tá com dor de garganta, aí levo pro hospital, chega lá, batata. Tá infeccionada a garganta, e aí já entra com antibiótico. Então, assim, as minhas dificuldades com o Luca são essas questões dele não conseguir se expressar de forma alguma, né? Não falar, né? O Enzo, quando ele não falava, ele tinha as mímicas, né? Que eu me comunicava com ele para entender. Com o Luca não tem as mímicas. É, o Luca ele ainda usa fralda, né? Ele tá com 5 aninhos, mas ainda usa fralda. Porém, graças a Deus, já tô tendo essa conquista com ele. Estou desfraldando ele. Graças a Deus tenho tido sucesso. Deixo ele o dia todo sem fralda. A cada 1 hora levo ele no banheiro. Eu falo, vamos fazer xixi, xixi. Aí ele já coloca a mão no pipi, que ele já tá entendendo que ele tem que fazer xixi. A gente leva ele no banheiro, ele faz xixi. Aí a gente fala, ó, vamos dar descarga. Ele dá descarga. A gente fala assim, vamos lavar a mãozinha. Ele já vem com a mãozinha assim na torneira. Tá sendo uma conquista muito grande já na vida do Lulu, ele estar desfraldando. É a nossa maior alegria, porque até então ele não estava preparado ainda para desfraldar, né? A psicóloga dele falava, ó, o cérebro dele não tá pronto ainda para o desfraude. Mas agora a gente tá tendo essa conquista dentro de casa, graças a Deus, com o Lulu. É, eu agora só tô colocando fralda à noite para ele dormir, mas em nome de Jesus, daqui a pouco nem fralda à noite ele vai usar mais. E assim, aos pouquinhos, ele tá tendo as conquistas dele, né? Bem, é o que eu sempre falo, é um trabalhinho de formiguinha, né, gente? É uma conquista pequenininha que pra gente faz algo assim tão grandioso, é uma vitória, né? Cada conquistinha, por menor que seja. É, ele ainda tem muita dificuldade para sair de casa, principalmente a pé. Eu não consigo sair ainda com ele. Eu já tentei uma vez ir andando para casa da minha mãe, que é bem pertinho da minha casa. São 3 ruas. E logo que a gente atravessou a minha rua, ele já entrou em crise. Ele parou e já começou a ter crises, ficar nervoso, chorar, 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 chorar. E aí eu pedi ajuda do meu irmão, ele veio e levou o Luca no colo, da minha casa até a casa da minha mãe, e o Luca chorando, se batendo, né? Porque eu precisava muito naquele dia ir na casa da minha mãe, né? Eu tinha um compromisso lá e não tinha carro para levar ele, né? Então meu irmão me ajudou levando ele no colo, pesado pra caramba. Meu irmão chegou já com a língua para fora lá na minha mãe, mas foi dessa forma que a gente conseguiu levar o Luca no colo. Então, dentro do carro, antes o vento incomodava ele, então a gente tinha que ficar com a janela fechada, porque o vento entrava e incomodava ele. Hoje a gente já consegue ficar dentro do carro com ele com a janela aberta. Porém, a gente ainda não pode ficar muito tempo dentro do carro com ele, que ele fica agoniado, ele quer sair da cadeirinha. O negócio dele é a casa. É casa, casa. Eu vou muito na casa da minha mãe com ele e tudo, ele fica bem lá, sabe? Ele gosta. Somente ele tem um cantinho lá no quarto dela, que é o cantinho lá que ele fica, porque ele ama muito os cantinhos. O negócio dele é cantinhos, né? E só que assim, quando da hora dele que ele quer vir embora, aí eu tenho que ir embora. Ele pega a mochila dele e pega na minha mão e fica me puxando pra fora. Fala, calma, Luca, a gente já vai. Ele fica me puxando, já começa a ficar nervoso, já entra em crise, eu tenho que vir pra casa. Aí eu já ligo pro meu marido, ó, vem buscar a gente, porque o Lucas já tá nervoso, já quer ir pra casa. Quando a gente entra no carro, que ele sabe que ele vai vir pra casa, se vocês verem a alegria que ele faz, ele vem pulando no carro todo feliz. Aí chega aqui em casa, ele já vai lá pro quarto, pro cantinho dele e pronto, sabe? O Luca, ele é assim. O melhor cantinho para ele é a casa dele, mas eu creio que isso vai mudar com o tempo,
né, com paciência, respeitando os limites dele, porque eu não posso ultrapassar os limites dele. Eu tenho que ir aos pouquinhos também, né, para não causar traumas, como o Enzo tem muitos traumas, e para a gente poder ter um ótimo trabalho juntos, né? Porque assim, a gente, né, os pais de autista, a gente tem é uma multidisciplina, né? Então é um trabalho com os pais, os terapeutas, a escola. Então, assim, é tudo um conjunto, a gente vai trabalhando juntos, né? Para uma melhora deles, né? Para o desenvolvimento deles. Então, assim, a gente não pode ultrapassar limites, a gente tem que entender limites, porém ajudá-los a ultrapassar, como que eu posso dizer, a enfrentar os obstáculos, né, os desafios. E aos pouquinhos o Luquinha vem trazendo vitórias pra gente, conquistas, né? Ainda dizem pra mim, que eu escuto muito, ai, mas o Luca é um trabalho mais difícil, viu? Ai, o Luca, você tem que estar pronta, porque ele vai ser totalmente dependente de você. Eu escuto muito isso. E assim, eu tenho a dizer apenas uma coisa. O meu filho, ele não vai ser totalmente dependente de mim. O meu filho vai ter sim autonomia. O meu filho vai ter uma vida normal, vai. O meu filho vai ter uma profissão, vai. Porque eu tenho fé em Deus. A fé em Deus é o que me move e é o que me mantém firme para lutar dia a dia pelos meus filhos e por eles, né? Então, assim, gente, eu costumo dizer que eu sou três mães. Eu sou uma mãe pro Enzo, eu sou uma mãe pro Luca e sou uma mãe pro Gael. É um trabalho triplo? É difícil? Mas tem sucesso, tem conquistas, tem vitórias. Eu venho alcançando isso, por menor que seja. Então, assim, o que eu tô aqui para dizer para vocês é que tudo tem seu tempo e seu determinado momento. Se o Luca vai falar, eu não sei, nem os profissionais podem me garantir. Olha, o Luca vai falar, porque nem os profissionais sabem. Então, ele tem 5 anos, ele é não verbal. Para mim, ele é não verbal por enquanto, porque eu tenho fé em Deus de que com as terapias, né, com todo esse conjunto, meu filho vai falar um dia. Eu tenho um sonho? Tenho muitos sonhos com o Luca. Um deles é ouvir ele me chamar de mamãe, um dia poder ter um diálogo com ele. Eu esperei por 6 anos para ter isso com o Enzo. E eu vou esperar o tempo que for preciso para ter isso com o Luca. É isso que me move, a esperança, a fé, né, de dias melhores. Muitas mães de autista escutam que autista é como um mar. Tem seus dias de calmaria e tem os seus dias de agitação. E é bem assim aqui dentro de casa. Principalmente com o Luca. Ele é muito agitado, muito. Ele tem hiperfoco em janela. Ele se pendura na janela de ponta cabeça. Eu tenho que ficar com as minhas janelas aqui fechadas, porque ele se pendura de ponta cabeça. E como eu fico na correria aqui em casa, não tem como eu ficar focando só nas janelas pro Luca não ir. Se eu tô sentada no sofá, o meu marido, a gente deixa a janela aberta pra gente ficar sentado um tempo ali, porque aí a gente tá perto. A do quarto é a mesma coisa. Mas como no dia a dia eu fico sozinha com eles e é aquela correria pra lá e pra cá, a gente tem que ficar com as janelas fechadas. A maioria da parte do tempo as janelas tem que ficar fechadas, mas a gente já tá providenciando isso também, fazendo, porque tudo tem que ser de acordo com eles, né? A gente tem que montar a casa de acordo com o autista, né? Então a gente já tá pensando aí o que a gente vai fazer na questão da janela. Mas ele tem hiperfoco em janela, ele tem hiperfoco em torneira, ele não pode ver torneira. Aqui a minha torneira da cozinha, ele abre direto e fica brincando com a água, molha o chão da cozinha todo, molha ele todinho. Aonde ele tiver, se tiver uma torneira, nossa, menino, ele gruda na torneira ali e fica brincando, que ele gosta de ver a água,
descer, brincar, né, com a torneira. Ventilador também, ele ama ventilador. Ele arrancou a, a capa, né, do ventilador meu, só para ele ficar girando e ficar vendo girar. Chama muita atenção dele coisas que giram. Ele gira muito, né? Ele tem muita estereotipia. Ele gira, 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 gira. A gente só de olhar a gente fica tonto. Ele não cai. Ele tem um equilíbrio que, olha, é, é demais. É sensacional o equilíbrio que o Luca tem. É demais, demais. Ele toma medicamentos, né? Ele tem muita agitação, né? E ele tem também um sono prejudicado, né? E a gente sofreu muito com isso, com essa questão do sono dele, né? A gente sofreu muito, 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 muito. É totalmente desorientado, né? O sono dele. E ele toma medicação. Ele toma Neuleptil, né, para controlar o sono dele. Ele toma risperidona para agitações, para as estereotipias, né? E esse é o Lulu, né? O meu Lulu, o amorzinho, o amor da minha vida. É um desafio cuidar do Lulu? Mas é um amor assim tão grande que ele passa pra mim, que eu tenho por ele, sabe? Só tenho a agradecer a Deus pela vida dos meus autistas, o quanto eu aprendo com eles. O Luquinha, ele não fala, mas ele me ensina tanta coisa, tanta coisa. É aquela frase que a maioria das mães falam: pro amor não existem palavras. Realmente, não existem palavras pro amor. O Luca transmite tanto amor, ele é tão carinhoso e, e assim, eu sou grata a Deus demais pela vida dos meus filhos. E vocês que têm filhos que têm suporte 2, suporte 3, é um pouco mais complicado, mas assim, tem os seus avanços, tem suas conquistas, tem suas vitórias, como o nível 1. Pra mim, esse negócio de nível não diz muito, sabe? Eu tenho aqui nível 1, nível 3, mas o nível 1 também traz tantos desafios. Os próprios profissionais falam que entre os 3 níveis, o pior de todos é o 1, porque eles têm uma compreensão melhor sobre o autismo, sobre o que eles são, sobre as dificuldades dele. O 2 e o 3, não, eles não têm essa noção, né, das dificuldades deles, tudo. E é mais preocupante o nível 1, vocês podem até pesquisar. O nível suporte 1 é o que mais preocupa. É o nível índice maior de suicídio em adolescência é nível suporte 1. Então, assim, falam, é nível 1, é leve, é de boa. Leve é só o nome, é só o nome. Todo grau tem seus desafios e nenhum grau é igual ao outro. Como dizem assim, um exemplo, se o João tiver o grau 1 e a Maria também, eles não vão ser igual, porque cada autista é um autista, por isso que se chama espectro do autista, porque cada um tem o seu espectro, entendeu? E não existe igual. Eu poderia ter aqui 2 nível 1 e 2 nível 3, mas mesmo assim eles iam ser diferentes. Cada um tem a sua condição, cada um tem a sua necessidade, cada um tem o seu espectro, entendeu? Então, assim, eles são únicos. Únicos, únicos, únicos. Independente se é mesmo grau ou não, eles são únicos. Os autistas são únicos, são lindos, são maravilhosos, são inteligentes. E assim, só quem convive com o autista pra saber o amor puro, o amor verdadeiro. Porque o autista, ele é isso. Eles transmitem amor, eles são puros. Eles têm uma inocência tão, tão linda, tão grande, que é coisa de Deus mesmo, sabe? E eu vou apresentar eles para vocês, vocês podem ter certeza que eu vou apresentar eles para vocês, sim. Vou fazer mais vídeos falando sobre preconceito, que machuca, né, muita gente, rigidez cognitiva, seletividade alimentar, tudo que as experiências que eu passo com esses temas, eu vou estar dividindo aqui com vocês. Vou ficar por aqui.
Até o nosso próximo vídeo. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.